Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química, e o foco da aula de hoje são as propriedades periódicas e aperiódicas da nossa tabela periódica. Pois bem, o que nós temos aqui é o seguinte: propriedades periódicas e aperiódicas tratam-se de características que os átomos apresentam ao longo dos períodos e famílias da nossa tabela periódica. Como vocês bem se lembram, a tabela periódica pode ser agrupada em 5 grandes grupos de elementos químicos: os metais, representados pela cor acinzentada, os semimetais ou metaloides, representados pela cor roseada, os alaranjados aqui. Nós temos os não metais ou ametais, os azulados são os gases nobres e o roxo é o hidrogênio. Ao longo da nossa tabela periódica, algumas das informações que você vai encontrar em cada um dos elementos químicos são o símbolo do elemento químico, o nome desse elemento químico, a massa atômica dele e o número atômico do elemento químico. A respeito das propriedades periódicas, diz respeito às características que aumentam ou diminuem de acordo com o número atômico do átomo. Lembrando que o número atômico é o número de prótons que o átomo possui, crescendo ou decrescendo ao longo dos períodos de forma regular. E as características que serão estudadas nessa aula são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, densidade absoluta, volume atômico e temperatura de fusão e ebulição. Já quanto às propriedades aperiódicas, são características que aumentam ou diminuem em função do aumento do número atômico somente, não repetindo em outros períodos. E as propriedades aperiódicas são calor específico e massa atômica. Essas propriedades aperiódicas não serão o foco da nossa aula hoje, tudo bem? O foco da aula de hoje vai ser justamente as propriedades periódicas somente. E falando sobre ela, nós iniciamos com o raio atômico. O que é o raio atômico? Diz respeito ao tamanho do átomo, distância entre o limite da eletrosfera ao núcleo do átomo. Pois bem, como vocês bem se lembram, a eletrosfera é a região em volta do núcleo do átomo, onde se encontram os elétrons. Então, o raio é a distância entre o centro do átomo até o elétron mais afastado que se encontra na eletrosfera do átomo. Tá bom? Essa característica, ao longo da tabela periódica, ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Novamente, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Luciano, então se eu pegar um átomo que se encontra no canto superior direito da minha tabela periódica e for comparar ele com um elemento que se encontra no canto inferior esquerdo, quer dizer que esse último, o que se encontra no canto inferior esquerdo, possui raio atômico maior do que o que se encontra no canto superior direito. Exatamente. Alguns pontos importantes que devem ser ressaltados aqui são: todo cátion é menor que o seu átomo correspondente. Luciano, não lembra o que é cátion? Cátion é aquele íon que possui déficit, falta, teve uma perda de elétrons, tá bom? Lembrando que o raio atômico é a distância do núcleo, do centro do núcleo até o elétron mais afastado na eletrosfera, não é isso? Caso você tenha um átomo que perderam alguns elétrons, logicamente essa distância vai ser reduzida. Então, o raio atômico do cátion é sempre menor que o seu respectivo átomo. Então, caso você tenha um átomo original, você vai ter um raio atômico, uma distância entre o núcleo e o elétron mais afastado na eletrosfera. Pegando esse mesmo átomo, e caso seja retirado algum ou alguns elétrons dele, logicamente o raio vai diminuir, tá bom? Então, o cátion tem raio atômico menor que o respectivo átomo. Luciano, e se fosse o contrário, ao invés de perder, se eu tivesse ganhado? Justamente o próximo exemplo. Todo ânion é maior em seu átomo correspondente. No caso aqui, todo ânion possui um raio atômico maior que o seu átomo correspondente. Como assim, Luciano? É o seguinte, imagine que você tem um átomo original que possui um raio atômico, distância do elétron mais afastado na eletrosfera até o centro do núcleo. Caso você adicione algum elétron nesse átomo original, ele vai ter uma carga negativa, ele vai se transformar em um ânion. Ou seja, o ânion ele possui um raio atômico maior, ou seja, foi adicionado elétrons, então o elétron mais afastado ele se encontra mais distante ainda do que o elétron que se encontra no átomo original. Tá bom? Ou seja, cada ânion possui raio atômico maior do que o respectivo átomo. E o último ponto importante que nós temos aqui é o seguinte: em uma série isoeletrônica, Luciano, o que é série isoeletrônica? Espécies que possuem mesmo número de elétrons. Quanto maior o número de prótons, menor o raio. O que tem a ver, Luciano? Aqui alguns exemplos.
Foram dados aqui alguns íons, todos eles com 10 elétrons, tá bom? São espécies diferentes, elas diferem uma da outra justamente pelo número de prótons. A questão é, em espécies que possuem o mesmo número de elétrons, aquela espécie que tiver maior número de prótons, no caso comparando aqui o íon oxigênio, flúor, sódio, magnésio, o magnésio ele tem maior número de prótons. Quanto maior o número de prótons, menor o raio atômico. Tá bom, Luciano? Como é que isso funciona? Seguinte, lembrando que prótons possuem cargas positivas e elétrons cargas negativas. No caso de séries isoeletrônicas, você vai imaginar como se fosse um cabo de guerra. Quanto maior o número de participantes no centro do átomo puxando a corda, onde essa corda vai estar, imagine que é amarrada no último elétron, menor vai ser esse raio, mais próximo esse último elétron vai estar do núcleo. É mais ou menos isso. Em séries isoeletrônicas e em espécies que possuem o mesmo número de elétron, aquela espécie que tem maior número de cargas positivas vai ter um raio menor. A respeito de energia de ionização, diz respeito à energia mínima necessária para se retirar um elétron de um átomo. E essa energia cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, a energia necessária para se retirar um elétron do átomo, ela tem que ser tal que ela vai ter esse comportamento. Cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tá bom? A respeito de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, diz respeito à energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Quando você adiciona um elétron no seu átomo, ele vai liberar uma quantidade de energia. E essa energia ela possui um comportamento ao longo dos átomos, com os átomos ao longo da tabela periódica, que é de tal maneira que cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. No caso de eletronegatividade, diz respeito à tendência que um átomo tem para atrair para si um par de elétrons compartilhados numa ligação química e formar ânions e assumir uma carga parcial negativa. Como assim, Luciano? O seguinte, em uma ligação química você tem compartilhamento de elétrons, tudo bem? Então, teoricamente, um elétron veio de um átomo e o outro elétron que está fazendo essa ligação química veio de outro átomo, não é isso? Pois bem, então a eletronegatividade é a capacidade com que o átomo, um dos átomos que está fazendo parte dessa ligação, tende a atrair o elétron do átomo vizinho para si. Novamente, imagine que nós tenhamos um átomo nessa extremidade desse segmento de reta e um outro átomo nessa outra extremidade do segmento de reta. E essa linhazinha aqui comumente é a ligação química, ou seja, ela representa que possui um elétron proveniente do meu átomo da direita e um outro elétron proveniente do átomo da esquerda, e eles interagindo, se fazendo ligação. A eletroafinidade fala o seguinte, um dos átomos vai ter uma capacidade de atrair o elétron vizinho para mais próximo de si. Só isso, tá bom? Luciani, a respeito de eletropositividade, é justamente o oposto. Diz respeito à tendência ou capacidade que um átomo tem de perder elétrons numa ligação química e formar cátions ou assumir uma carga parcial positiva. Se recorda que na eletronegatividade, em uma ligação química, é a capacidade que o átomo tem de atrair o elétron vizinho que está fazendo parte dessa ligação? Pois bem, na eletropositividade é justamente o oposto. É a capacidade que os átomos fazendo ligação entre si têm de ceder esse átomo para o elétron. Desculpa, o átomo tem a capacidade de ceder o elétron para o átomo vizinho. Então, novamente, imagine que nesse segmento de reta nós tenhamos dois átomos. Um átomo na sua extremidade e outro átomo na sua outra extremidade, onde você tem essa base aqui desse segmento de reta representando uma ligação, ou seja, tem um elétron do lado esquerdo e um elétron do lado direito, unindo esses dois átomos. A eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de ceder, de perder esse elétron para o átomo vizinho. Tá bom? É justamente o oposto da eletronegatividade. A respeito da densidade absoluta, diz respeito à relação existente entre a massa e o volume do átomo. Tá? E como é que acontece o comportamento da tabela periódica? Ela cresce das extremidades para o centro da tabela e de cima para baixo. Novamente, ela cresce das extremidades, da extremidade direita e esquerda para o centro da tabela e de cima para baixo. Já no caso de volume atômico, diz respeito ao volume ocupado por um mol de átomos do elemento químico em questão. Esse volume atômico ela apresenta o comportamento da seguinte maneira na tabela periódica. Ela cresce do centro para as extremidades, extremidade direita e extremidade esquerda, e de cima para baixo. Já no caso de temperatura de fusão e ebulição, o que acontece? Justamente o ponto onde acontece a transformação física da matéria.
ela cresce das extremidades direita e esquerda para o centro da tabela. E, em geral, ela aumenta de cima para baixo, com exceção das duas primeiras colunas, que ela cresce de cima para baixo. Desculpa, que ela cresce de baixo para cima, novamente. Ela cresce das extremidade esquerda e direita para o centro da tabela. E, em geral, de cima para baixo, com exceção das duas primeiras colunas, que é justamente o oposto, ela cresce de baixo para cima. Em geral, pessoal, nós temos o seguinte: quais são aquelas características que crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita? Energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Quais propriedades crescem da direita para a esquerda e de cima para baixo? Raio atômico e eletropositividade. Já o volume atômico ele cresce do centro para as extremidades de direita e esquerda e de cima para baixo. E a temperatura de fusão e ebulição, elas crescem das extremidades de direita e esquerda para o centro da sua tabela. E em geral de cima para baixo, com exceção das duas primeiras colunas, que crescem de baixo para cima. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até a próxima.